Imagine alguém caminhando pela vida sentindo absolutamente tudo. Não apenas suas próprias emoções, mas as de todos ao seu redor. Essa pessoa capta humores como um rádio capta sinais, sintonizando-se com todas as frequências ao seu redor. Alguns a chamam de empática, outros de alma sensível. E de alguma forma, em algum momento da jornada, ela aprendeu uma regra não escrita. Seu dom de sentir profundamente tem um preço. Ela precisa ser o refúgio de todos, o ombro amigo de todos, o terapeuta gratuito de todos. Mas então, algo muda. Um dia, uma dessas almas sensíveis simplesmente para. Ela para de absorver as emoções de todos como uma esponja. Ela para de dizer sim, quando tudo dentro dela grita não. Ela para de se contorcer em formas impossíveis apenas para manter os outros confortáveis. E o que acontece em seguida surpreende a todos. Ela não se torna fria ou cruel. Ela se torna algo muito mais perturbador para um mundo que dependia de seu sacrifício infinito. Ela desperta. Agora, aqui está o que a maioria das pessoas entende errado sobre a sensibilidade. Imaginamos a pessoa sensível como naturalmente gentil, naturalmente carinhosa, como se tivesse nascido para cuidar de todos. Mas isso não é bem verdade. Essa capacidade de sentir tudo, esse radar para as emoções alheias, não se desenvolveu porque ela estava destinada a ser a equipe de limpeza emocional do mundo. Desenvolveu-se como uma questão de sobrevivência. Pense na criança que precisava ler o ambiente constantemente. Aquela que aprendeu a pressentir o humor dos pais antes mesmo de eles entrarem pela porta. Aquela cuja segurança dependia de gerenciar os sentimentos dos outros. Essa criança se tornou extremamente atenta a todos ao seu redor, não como um dom, mas como uma armadura. A criança sensível, que conseguia ouvir o perigo em uma mudança de tom de voz, que conseguia sentir a tempestade chegando antes que ela a atingisse, essa criança sobreviveu, mantendo-se alerta a todos ao seu redor. Mas aqui está o problema. Elas se tornaram tão boas em ler os outros que se esqueceram de ler a si mesmas. Então, agora temos essas almas sensíveis aos 30, 40, 50 anos, ainda seguindo o mesmo padrão da infância, ainda acreditando que seu valor vem de serem úteis, ainda convencidos de que se derem o suficiente, se importarem o suficiente, se sacrificarem o suficiente, finalmente conquistarão o amor que tanto buscam. Que farsa! Dissemos a eles que sua sensibilidade é um dom que devem compartilhar com todos, o tempo todo, não importa o preço. Dissemos que impor limites é egoísmo, que dizer não é cruel, que cuidar de si mesmos de alguma forma trai quem eles são. Mas observem o que acontece quando uma dessas almas finalmente atinge seu limite, e todas chegam lá eventualmente. Talvez aconteça depois de anos se doando, até se sentirem vazias por dentro. Talvez aconteça quando mais uma pessoa dá sua bondade como garantida. Talvez aconteça numa terça-feira qualquer, quando estão sentados sozinhos e percebem que não se lembram da última vez que alguém perguntou como eles realmente estão. Algo se quebra nesse momento. Nem sempre é dramático. Às vezes é apenas um pensamento silencioso, uma pergunta simples que muda tudo. E se eu parasse? E se eu parasse de tentar consertar todo mundo? E se eu parasse de absorver a dor deles? E se eu simplesmente não estivesse mais disponível para todas as crises? Essa pergunta os aterroriza, porque a alma sensível construiu toda a sua identidade em torno da necessidade de ser necessária. Ela não sabe quem é, sem alguém para resgatar, alguém para confortar, alguém para salvar. Toda a sua vida se organizou em torno desse papel. Sair desse papel é como pular de um penhasco. Mas eis o que realmente acontece quando ela se atreve a dar esse passo. Ela descobre que não é um penhasco afinal. É espaço. Um espaço aberto, vasto e libertador. Espaço para respirar. Espaço para pensar seus próprios pensamentos.
espaço para sentir suas próprias emoções sem a interferência das emoções alheias. E nesse espaço, ela começa a enxergar coisas que antes não conseguia ver. Os padrões se tornam cristalinos quando ela para de participar deles. Ela percebe como certas pessoas só ligam quando precisam de algo. Ela vê quem desaparece quando deixa de ser a primeira a pedir ajuda. Ela reconhece os vampiros emocionais, aquelas pessoas encantadoras que sempre têm uma crise, sempre precisam de apoio, sempre recebem e nunca se dão ao trabalho de retribuir. É aqui que a coisa fica interessante. A alma sensível não se torna cínica ao perceber esses padrões. É isso que todos temem, não é? Que, se deixarem de ser tão generosas, tão abertas, tão infinitamente compassivas, se transformarão em uma versão endurecida e amarga de si mesmas. Mas não é isso que acontece. Elas se tornam perspicazes. Desenvolvem o que poderíamos chamar de sensibilidade consciente. Continuam capazes de sentir profundamente, de se conectar profundamente, de oferecer compaixão genuína. Mas agora, elas escolhem. Escolhem para onde direcionar sua energia, em vez de dispersá-la para todos que a exigem. Pense assim: uma alma sensível, que ainda não despertou, é como um holofote, iluminando tudo e todos ao seu redor, enquanto permanece em sua própria sombra. Mas, ao despertar, ela se torna um foco, concentrada, intencional, poderosa. Ela projeta sua luz onde realmente importa, onde é genuinamente necessária, onde realmente fará diferença. E sim, isso significa que algumas pessoas ficarão no escuro. Aqueles que estavam ali apenas pela iluminação gratuita, que nunca pretenderam retribuir a luz, de repente se veem sem seu sol pessoal. E não gostam nem um pouco disso. É aí que começam as acusações. Você mudou. Você não é mais a pessoa que eu conhecia. O que aconteceu com você? E o mais bonito é que a alma sensível despertada não se esforça mais para tranquilizar essas pessoas. Não corre para provar que ainda é boa, ainda gentil, ainda o mesmo capacho confiável de sempre. Simplesmente sorri e pensa: sim, eu mudei. Finalmente. Porque aqui está a verdade sobre a qual ninguém fala. Aquela versão antiga, aquela que agradava a todos, que não tinha limites, que absorvia a dor de todos, como se fosse sua obrigação. Aquela versão não era real. Era uma performance, uma estratégia de sobrevivência que foi confundida com personalidade. A pessoa real estava enterrada sob toda aquela preocupação compulsiva. A pessoa real tinha opiniões que nunca expressou, tinha necessidades que nunca manifestou, tinha raiva que nunca liberou. Tinham sonhos que nunca perseguiram, porque estavam ocupados demais gerenciando o estado emocional de todos os outros. Quando essa pessoa real finalmente começa a emergir, não é confortável. Não para a alma sensível. E certamente não para todas as pessoas que se beneficiaram de seu apagamento de si mesmas. Há um período, às vezes durando meses ou até anos, em que tudo parece estranho, novo e um pouco assustador. A alma sensível precisa aprender habilidades que nunca desenvolveu. Como dizer não sem uma explicação de 3 parágrafos. Como decepcionar alguém sem se afogar em culpa. Como reconhecer quando alguém está tentando manipulá-la para que volte aos velhos padrões. Deixe-me falar sobre culpa. A culpa é a principal arma usada contra almas sensíveis em despertar. No momento em que começam a estabelecer limites, a culpa chega como um relógio. Quem você pensa que é, colocando-se em primeiro lugar? Você não se importa com ninguém além de si mesmo? Eu pensei que você fosse uma boa pessoa. E a alma sensível, que passou a vida inteira provando que é boa o suficiente, sente essa culpa como uma facada. Mas é aqui que o verdadeiro trabalho acontece. Ela precisa conviver com essa culpa. Sinta isso sem tentar imediatamente fazer com que desapareça, voltando a padrões antigos. É preciso se fazer uma pergunta crucial. Essa culpa
me diz que realmente fiz algo errado? Ou é apenas o desconforto de assumir o controle da minha própria vida? Na maioria das vezes, é a segunda opção. A culpa é apenas a agonia da antiga identidade. A parte que aprendeu a sobreviver sendo útil, sendo necessária, sendo aquela que resolve tudo. Essa parte tem pavor de se tornar obsoleta. Mas precisa se tornar obsoleta. Porque a alma sensível não pode se tornar quem realmente é enquanto carrega a bagagem emocional de todos os outros. E assim começa o que eu chamo de grande seleção. Relacionamentos construídos sobre a generosidade infinita da alma sensível começam a ruir. Alguns evoluirão. As pessoas que realmente se importam, que enxergam a alma sensível como uma pessoa completa e não como um recurso a ser explorado, essas pessoas se adaptarão, respeitarão os limites, celebrarão as mudanças. Podem até se sentir inspiradas a examinar seus próprios padrões, mas outras resistirão. Elas se oporão. Eles dirão que as coisas costumavam ser muito mais fáceis. Tentarão usar a culpa, a raiva, a manipulação, qualquer coisa para reativar sua rede de apoio emocional. E é aqui que a alma sensível enfrenta seu maior teste. Será que ela consegue manter-se firme, mesmo quando as pessoas de quem gosta estão chateadas? Será que consegue decepcionar os outros para permanecer fiel a si mesma? Isso não é fácil. A alma sensível foi condicionada desde a infância a acreditar que o conforto dos outros importa mais do que sua própria autenticidade. Aprendeu que causar problemas é perigoso, que defender-se é egoísmo, que suas necessidades não importam tanto quanto as dos outros. Quebrar esse condicionamento exige algo como coragem. Não a coragem dramática, mas a coragem silenciosa e cotidiana de escolher a si mesmo quando cada célula do seu corpo foi programada para escolher os outros. Observe o que acontece com o corpo quando uma alma sensível para de agradar a todos. É fascinante. Por anos, talvez décadas, seu corpo esteve em constante estado de estresse. Seu sistema nervoso processou não apenas suas próprias emoções, mas também as de todos os outros. Ela teve dores de cabeça, problemas estomacais, exaustão que o sono não cura. Seu corpo gritava para que ela parasse, mas ela continuou insistindo, porque todos precisavam dela. Mas quando finalmente param, quando finalmente começam a dizer não, quando criam limites que protegem sua energia, o corpo começa a relaxar. A tensão crônica começa a se dissipar. As dores e incômodos misteriosos começam a desaparecer. O sono se torna mais profundo. A energia retorna. É como se o corpo finalmente expirasse depois de prender a respiração por anos. Isso faz todo o sentido. O corpo nunca foi feito para processar o lixo emocional de todos os outros. A alma sensível tem funcionado como uma estação de tratamento de esgoto emocional, e seu corpo pagou o preço. Quando param de absorver o estresse, a ansiedade e a dor de todos os outros, sua saúde física naturalmente começa a se restaurar. Agora, aqui está algo crucial para entender. Quando uma alma sensível desperta e começa a ver a verdade, ela não perde sua sensibilidade. É isso que as pessoas temem, e simplesmente não é verdade. Elas não se tornam insensíveis, desconectadas ou frias. O que acontece é que sua sensibilidade se torna consciente em vez de compulsiva. Antes do despertar, elas absorviam tudo automaticamente, como uma esponja na água. Não tinham controle sobre isso. Alguém estava triste. Elas se sentiam tristes. Alguém estava ansioso, e eles se sentiam ansiosos. Alguém estava com raiva, e eles se sentiam responsáveis por resolver a situação. Mas após o despertar, algo muda. Eles ainda conseguem sentir todas essas emoções. Seu radar é tão preciso quanto antes, talvez até mais. Mas agora há uma pausa entre sentir e absorver. Um momento em que podem se perguntar: isso é meu ou deles? Quero absorver isso ou deixar passar? Eles desenvolvem o que poderíamos chamar de membrana seletiva.
permeável o suficiente para permanecerem conectados, mas forte o suficiente para permanecerem eles mesmos. Essa sensibilidade consciente se torna seu superpoder. Eles podem entrar em uma sala e instantaneamente ler a energia, mas não são mais derrubados por ela. Podem ouvir os problemas de alguém com compaixão genuína, mas não saem da conversa carregando esses problemas. Podem amar as pessoas profundamente sem se perderem no processo. Este é o dom que sempre deveria ter emergido de sua sensibilidade. Não o autossacrifício infinito, mas a conexão consciente. Não a absorção, mas a empatia genuína. Não se afogar nas emoções alheias, mas nadar habilmente pelas águas emocionais da vida. Deixe-me contar o que acontece nos relacionamentos quando uma alma sensível desperta. É algo notável. As pessoas que a usavam começam a se afastar naturalmente. Geralmente não há grandes confrontos, apenas um afastamento gradual à medida que a alma sensível deixa de estar disponível para a dinâmica antiga. O amigo, que só ligava em momentos de crise, para de ligar quando a alma sensível para de correr para resgatá-lo. O membro da família, que exigia apoio emocional constante, encontra outro alvo quando os limites são impostos. O parceiro, que dependia da alma sensível para lidar com todo o trabalho emocional, aprende a carregar seu próprio peso ou procura alguém para carregá-lo por ele. Esse afastamento pode parecer uma perda, e de certa forma é. Mas é a perda de relacionamentos que nunca foram realmente relacionamentos. Eram acordos, contratos onde a alma sensível fornecia recursos emocionais ilimitados em troca de migalhas de conexão. Quando esses contratos terminam, um espaço se abre. E nesse espaço entram diferentes tipos de pessoas. Pessoas que veem a alma sensível como uma pessoa completa, não como um recurso. Pessoas que dão tanto quanto recebem. Pessoas que respeitam os limites em vez de testá-los. Pessoas que amam a pessoa real, não a persona que ela representa. Esses novos relacionamentos parecem diferentes, parecem mais leves, de alguma forma, mesmo sendo mais profundos. Há menos drama, menos crises, menos gerenciamento emocional exaustivo. Há mais tranquilidade, mais reciprocidade, mais alegria genuína. A alma sensível descobre algo surpreendente. A conexão verdadeira é, na verdade, repousante, não desgastante. O amor genuíno não exige que você se abandone. A verdadeira amizade significa que ambas as pessoas cuidam uma da outra, e não uma só pessoa cuidando de tudo. Agora quero falar sobre raiva, porque é aqui que as coisas ficam realmente interessantes. A alma sensível, que desperta muitas vezes, descobre uma enorme quantidade de raiva enterrada sob toda aquela gentileza compulsiva. Raiva por ser usada. Raiva por ser desvalorizada. Raiva por todas as vezes que disse sim quando queria dizer não. Raiva das pessoas que exploraram sua bondade. Raiva de si mesma por permitir isso. Essa raiva pode ser chocante. A alma sensível passou a vida inteira sendo gentil, compreensiva e paciente. Ela reprimiu sua raiva tão completamente que se esqueceu de que ela existia. Mas sempre esteve lá, fervendo sob a superfície, transbordando como ressentimento, amargura e estresse crônico. Quando essa raiva finalmente vem à tona, a alma sensível muitas vezes entra em pânico. Pensa: ah, não, estou me tornando o tipo de pessoa que nunca quis ser. Estou me tornando raivoso, amargo e insensível. Mas isso é um mal entendido. A raiva não está transformando a pessoa em alguém novo. Está revelando alguém que sempre esteve lá, mas nunca teve permissão para existir. E essa raiva, quando reconhecida e expressa adequadamente, é na verdade saudável. É a parte da pessoa que conhece seu valor. A parte que se recusa a ser usada. A parte que diz: chega, eu também importo. A raiva não é sua inimiga. É sua professora. Ela mostra exatamente onde seus limites foram violados. Dá a energia para estabelecer novos limites. Queima o falso eu e revela o verdadeiro eu por baixo.
Mas a alma sensível precisa aprender a lidar com essa raiva com habilidade. Não explodir contra todos que já a prejudicaram. Não se trata de se tornar amargo e desconfiado de todas as relações humanas, mas sim de usar a raiva como informação, como combustível para a mudança, como o fogo que os transforma de pessoas que buscam agradar em seres humanos. Eis algo belo que acontece quando a alma sensível se cura, ao aprenderem a honrar suas próprias necessidades e a estabelecer limites saudáveis. Muitas vezes se vem desejando ajudar os outros a fazer o mesmo. Mas a forma como ajudam agora é completamente diferente. Antes, ajudavam fazendo tudo pelos outros, absorvendo suas dores, resolvendo seus problemas. Ajudavam por compulsão e codependência. Agora, ajudam oferecendo um espaço seguro, acreditando na capacidade das pessoas de resolverem seus próprios problemas, compartilhando o que aprenderam sem tentar salvar ninguém. Tornam-se o que poderíamos chamar de guias conscientes, em vez de salvadores compulsivos. E isso, na verdade, ajuda as pessoas muito mais do que o método antigo jamais ajudou. Porque quando você salva as pessoas, você reforça a sensação de impotência delas. Mas quando você acredita na capacidade delas de encontrar soluções, você as ajuda a descobrir sua própria força. A alma sensível desperta. Compreende que o maior presente que pode oferecer aos outros não é fazer as coisas por eles, mas confiar que eles farão as coisas por si mesmos. Deixe-me falar sobre algo que chamo de retorno ao eu. Após o despertar inicial, depois que os limites são estabelecidos, depois que alguns relacionamentos terminam e outros se transformam, há um período em que a alma sensível precisa aprender a ficar sozinha consigo mesma. Verdadeiramente sozinha. Não solitária, mas em solitude. Pela primeira vez na vida, não há ninguém a quem ela esteja tentando agradar. Ninguém cujas emoções ela esteja gerenciando. Ninguém para quem ela esteja se apresentando. Apenas ela mesma. E isso pode ser desconfortável no início. Porque sem todo esse ruído externo, ela precisa encarar seus próprios pensamentos, seus próprios sentimentos, seus próprios desejos. Ela precisa se fazer perguntas que vinha evitando. O que eu realmente quero? O que eu realmente penso? Quem sou eu quando não estou sendo útil a ninguém? Essas perguntas podem ser aterrorizantes, porque a alma sensível passou tanto tempo se definindo através dos outros que não sabe bem quem é por si só. Mas é aí que reside o verdadeiro tesouro. Naquela solidão, naquele espaço onde não estão atuando, agradando ou consertando nada, começam a se encontrar pela primeira vez. Descobrem suas próprias preferências, suas próprias opiniões, suas próprias peculiaridades. Descobrem o que os faz rir quando ninguém está olhando, o que os emociona quando não há ninguém para impressionar, o que os ilumina quando não há ninguém para agradar. Descobrem que são interessantes, que possuem profundezas que nunca tiveram tempo de explorar, que são, na verdade, uma companhia muito agradável. E algo maravilhoso acontece. A alma sensível se apaixona, não por outra pessoa, mas por si mesma. Não de uma forma narcisista, mas de uma forma gentil e apreciativa. Começam a se ver como merecedoras do mesmo cuidado e atenção que sempre dedicaram aos outros. Começam a se tratar com a mesma compaixão que estenderam a todos os outros. Começam a honrar suas próprias necessidades com a mesma dedicação que dedicaram às necessidades dos outros. Esse amor próprio é revolucionário, porque uma vez que você se ama genuinamente, não consegue mais aceitar relacionamentos que exigem que você se abandone. Uma vez que você reconhece o seu próprio valor, não consegue mais se contentar com migalhas de afeto. Uma vez que experimenta a paz de estar sozinho consigo mesmo, não tolera mais conexões que criam caos. A alma sensível, que despertou e retornou a si mesma, torna-se inabalável de uma forma que nunca foi antes. Não porque endureceu o coração,
mas porque finalmente encontrou o seu centro. E a partir desse centro, ela se relaciona com o mundo de uma maneira completamente nova. Ela doa com abundância, em vez de esgotamento. Ela ajuda por inspiração, em vez de obrigação. Ela ama com plenitude, em vez de carência. Ela se conecta com a autenticidade, em vez de performance. É isso que eu chamo de sensibilidade soberana. A capacidade de sentir tudo sem deixar de ser você mesmo. A capacidade de se importar profundamente sem se perder. O dom de ser aberto e ao mesmo tempo ter limites, de ser gentil e forte. E aqui está o belo paradoxo. Quando a alma sensível para de tentar agradar a todos, quando para de absorver as emoções de todos, quando finalmente se coloca em primeiro lugar, ela se torna, na verdade, mais eficaz em ajudar os outros. Não menos, mais, porque já não ajudam a partir de suas feridas. Ajudam a partir da plenitude. Não resgatam pessoas para se sentirem valiosas. Apoiam as pessoas porque isso realmente as toca. Não resolvem problemas para evitar os seus próprios. Partilham a sabedoria que conquistaram através da sua própria cura. A alma sensível, desperta, torna-se uma espécie de farol, permanece em terreno firme, brilhando com firmeza, iluminando o caminho para aqueles que estão prontos para ver. Mas não persegue navios na neblina, não abandona o seu posto para resgatar todas as embarcações em perigo. Confia que a sua luz constante é suficiente, que aqueles que estão destinados a encontrar o seu caminho o encontrarão. Este é o verdadeiro serviço. Não o autossacrifício, mas a entrega de si. Não o esgotamento, mas a contribuição. Não o martírio, mas a maestria. Então, o que acontece quando uma alma sensível deixa de agradar a todos e começa a ver a verdade? Não se torna menos, torna-se mais autenticamente ela mesma, mais genuinamente conectada, mais poderosamente presente, mais radiantemente viva. O verdadeiro eu, que sempre esteve lá, enterrado sob toda aquela necessidade de agradar aos outros, finalmente emerge. E descobrimos que esse verdadeiro eu é magnífico. Não porque seja perfeito, iluminado, ou esteja além de todas as lutas humanas, mas porque é real, lindamente, imperfeitamente, corajosamente real. E em um mundo cheio de máscaras e performances, essa autenticidade é a coisa mais preciosa de todas. Bom, você chegou ao fim. Isso já prova seu comprometimento com o crescimento. Se algo te inspirou hoje, curta, inscreva-se e compartilhe com alguém que precise. Comente sabedoria para que eu saiba que você faz parte do seleto grupo que persevera. Vamos continuar nos transformando. Um vídeo, uma lição, uma conquista de cada vez. Até o próximo.